A abertura dos trabalhos está oficialmente declarada. Vai seguir-se um filme e, após o filme, a primeira intervenção vai estar a cargo de Vítor Rodrigues, que vai falar sobre o tema comparação, Ubaldi, psicologia transpessoal. A vossa atenção, portanto.
Vamos só aguardar um pouco. Não é esta coisa. Bem queria aparecer, que isto havia de aparecer alguma vez. Olá, vivam, um bom dia a toda a gente. E obrigado por estarem aqui. Bom, eu vou fazer uma primeira comunicação para aquecer e depois começam as comunicações a sério, mais daqui a bocado. E pediram-me para falar no Pietro Baldi em relação com a psicologia transpessoal. Bom, a psicologia transpessoal é uma área em que eu me mexo já há muito tempo. E o Pietro Baldi, por sua vez, a maior parte das coisas que eu li sobre ele, li há algum tempo atrás, outras mais recentemente. É realmente uma personagem muito curiosa. Talvez uma primeira questão é até que ponto o Pietro Baldi é uma personagem, porque ele diz que não, explicitamente, na obra dele. Há uma altura em que o Pietro Baldi dá a entender que, de facto, talvez este retrato, graças ao Magritte, seja mais fiel do que aquelas imagens em que aparece uma cara que associamos a um certo Pietro Baldi, que também consideramos como sendo um ser humano. E o que ele diz, também explicitamente a certa altura, aponta para a noção de que ele foi além de ser humano. E para alguns fins, deixou de ser humano na acessão em que se fala disso. Mas vamos avançar um bocadinho. Eu vou tentar aqui cumprir um horário. Falando em psicologia transpessoal, vou querer encarar aqui algumas coisas, porque uma das questões também que se podem colocar é até que ponto o Pietro Baldi estava bom do juízo ou não. E se toda a obra dele foi ou não uma produção mais ou menos fantasiosa e mais ou menos estranha, porque essa é tipicamente a interpretação que ainda farão alguns colegas meus na psicologia e na psiquiatria, se calhar a maioria, porque não poderão de maneira nenhuma admitir que o que o Pietro Baldi disse fosse realmente uma experiência direta, legítima, não perturbada, e que a teoria dele pudesse de algum modo estar certa. Isso seria demasiado e implicaria quase que a destruição dos pressupostos com que fazem grande parte da carreira deles. Isso fica muito estranho. Mas vamos precisamente começar por falar em psicologia transpessoal, que pretende precisamente estar numa certa fronteira entre ciência e espiritualidade e tem como tradição também, pelo menos, respeitar os grandes místicos e os grandes expoentes da expansão da consciência humana. Então, falando de coisas muito simples para já, quando é que se fala realmente em psicologia transpessoal? A partir de 68, aparece o Journal of Transpersonal Psychology, que é uma clássica e célebre publicação nestas áreas. Na altura havia psicólogos como o famoso Abraham Maslow, o Viktor Frankl, conhecido pela psicologia de certo modo existencialista, o Stan Grof, conhecido pelos estudos sobre o LSD e mais tarde com a respiração holotrópica, James Fadiman, Anthony Sutis. O James Fadiman conheci-o há uns quantos anos atrás, fiquei espantado por ele ser tão novo e ele explicou-me que quando colaborou com esta gente e fez parte do movimento inicial, ele era ainda um estudante de psicologia na universidade. Mas pronto, logo nesta altura começaram a pensar que a psicologia transpessoal representava uma evolução nova dentro das correntes da psicologia. Portanto, não era comportamentalismo, não era psicanálise, não era psicologia humanista, tentava ir um pouco além disso. Porquê? Porque estava a começar a perceber que os seres humanos tinham experiências não psicóticas, aparentemente, mas que iam além daquilo que a psicologia conseguia entender, em termos normais. E não eram fáceis de descartar como sendo apenas ilusões ou perturbações variadas. Isto leva-nos à questão de porquê é que surge a psicologia transpessoal, então. E, no fundo, uma das coisas que influenciou foi o movimento psicadélico. Ou seja, antes das drogas serem proibidas, sobretudo as drogas alucinogéneas e outras,
Nos Estados Unidos, sobretudo, mas depois propagando-se pela Europa fora, houve uma multidão de pessoas, normalmente jovens, que fizeram experiências com drogas psicodélicas, por vezes experiências muito desagradáveis, muito estranhas, que não temos tempo para nos pronunciar sobre elas, mas por vezes experiências de uma riqueza imensa e experiências, inclusivamente ditas, cósmicas. E isso era uma realidade, houve literalmente milhões de pessoas a terem experiências dessas, e mesmo com a proibição continua a haver muitas pessoas a terem experiências dessas, aparentemente induzidas a partir do consumo de drogas. E, portanto, isto foi evoluindo assim, foi acontecendo, e muita gente começou a interrogar-se. Lembro, por exemplo, de um dos nomes bastante conhecidos também dos tempos iniciais da psicologia transpessoal, o David Lukoff, e vou dizer-vos isto porque ele falou disto várias vezes em público. O David também, nos anos 70, tomou para lá um bocado de LSD a mais e passou 2 meses convencido de que era não o Cristo, não o Buda, mas o Cristo e o Buda. E estava a escrever uma obra que ia salvar a humanidade e realmente estava mais ou menos louco, varrido e encerrado. Mas amigos dele perceberam que era má ideia psiquiatrizá-lo e deram-lhe amparo, mantiveram-no abrigado, cuidaram dele durante 2 meses com muita paciência. Ele saiu da sua psicose, percebeu que tinha vivido toda uma ilusão e que não era nada daquilo e que o tal livro não valia nada e não ia salvar ninguém. Mas mais tarde começou de facto a trabalhar nestas áreas e a fazer coisas aí sim muito mais valiosas. De facto, um pouco mais tarde, nos anos 70, temos o Pierre Weil, que faz um trabalho muito interessante, que vale a pena referir aqui, sobre experiências ditas de consciência cósmica. Muitas delas, aliás, não induzidas por drogas absolutamente nenhumas, mas surgidas a partir de práticas espirituais e, por vezes, surgidas como mais recentemente, por exemplo, o Steve Taylor, meu amigo, também tem evidenciado, surgem muitas vezes experiências extremamente poderosas, mas espontâneas. A pessoa está num espetáculo musical e entra num estado completamente diferente, a pessoa está a passear no meio da natureza, ou por vezes, note-se, a pessoa está num sofrimento intenso e entra num estado completamente diferente. Portanto, isto tem sido documentado. E nos estados que ele chamou de consciência cósmica, normalmente as pessoas sentem-se realmente em unidade com tudo o que existe. Portanto, a noção de separação evapora-se. Todas costumam sentir que não conseguem relatar adequadamente as experiências, muito menos com a linguagem científica, porque, reparem, a linguagem da ciência é denotativa, portanto, cada conceito e cada palavra usado num contexto científico pretende ter um significado único, que é só aquele, e pretende ter uma interpretação única, que é só aquela. Nas experiências deste tipo, múltiplos significados fundem-se e sobrepõem-se ao mesmo tempo. Por vezes é uma experiência multinível, multissignificativa, com imenso impacto cognitivo, intelectual, afetivo, espiritual, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, a única linguagem, para mim, que se aproxima um pouco de poder a expressar tais experiências é a linguagem poética, porque é amplamente conotativa e não denotativa. Tem múltiplos significados ao mesmo tempo. Daí que, quando lemos os escritos de um Rumi, consigamos ter, às vezes, um pouco mais de vislumbres, mesmo assim, de que aquele senhor andou na alta estratosfera. Temos esta noção do caráter noético. Quando se entra numa experiência deste tipo, de repente pode haver uma noção de reversão total do que chamávamos realidade. E podemos eventualmente sentir que, afinal, tudo aquilo que pensávamos ser o nosso eu e ser a realidade não vale nada, é uma ilusão temporária e impõe-se uma realidade completamente diferente, muito mais profunda e muito mais perene. Também é típico a pessoa sentir que isso do espaço-tempo, afinal, não é tudo e, se calhar, pode-se entrar e sair dele, pode-se ter... podemos ter a noção direta de que algo não é espaço e tempo. Esta noção também surge muitas vezes de que quando a pessoa está a ter uma tal experiência, está a ter uma experiência que é sagrada. E por vezes, aliás, muitas pessoas têm experiências dessas e quando as têm, guardam-nas para si mesmas. Não têm a menor pressa em partilhar com os amigos no chá das 5 que tiveram uma experiência muito cósmica. Aliás, eu continuo a considerar suspeito quando alguém me diz que teve uma experiência muito cósmica e partilha isso no chá das 5, mas pronto, sou cá eu. Normalmente, o medo da morte desaparece.
as pessoas, de maneira por vezes radical e completa, sentem que afinal isso da morte não é relevante, não tem que se preocupar com esse tema. Bom, nestas áreas há uma série de aspectos comuns. Eu já fiz este tipo de classificação há algum tempo, porque a ideia é que, não só falando de experiências cósmicas, mas falando em geral de estados modificados de consciência que as pessoas podem experimentar de várias maneiras, a partir de várias situações, os estados modificados de consciência remetem para experiências por vezes um pouco estranhas, de vários tipos. Por vezes a consciência expande-se quantitativamente sobre tudo, mas por vezes também se expande qualitativamente. Portanto, eu por vezes posso de repente perceber muito mais da minha realidade, ouço mais som, vejo mais cores, o mundo brilha de outra maneira, etc. Mas também posso ter uma experiência qualitativa em que tenho a noção de que eu próprio sou diferente, o ambiente todo é diferente e eu eventualmente estou em contacto com outras esferas. No caso do Pietro Baldi isso é mais que evidente, ele descreve isso em vários livros. Ele muda de esfera para esfera, muda de nível de experiência e no meio disso o eu pessoal da referência dele dissolve-se praticamente. Não que ele desapareça como ser, mas o eu pessoal dissolve-se. Agora, porquê é que isto interessa muitas vezes aos psicólogos? Porque em tais estados que nós podemos usar até certo ponto em sessões psicoterapêuticas, embora eu ainda não tenha arranjado maneira de induzir experiências cósmicas à vontade, nem em mim, nem nos outros, que é uma chatice, mas nestes estados a pessoa muitas vezes tem uma noção de si mesma e tem um acesso a si e de certo modo aos mecanismos que tem, à maneira como funciona, às razões para ser quem é, para funcionar como funciona. A coisa é muito diferente, o acesso é muito melhorado, é muito mais fácil, mais rápido. Por vezes a pessoa também consegue reformular muito mais depressa e profundamente o modo como sente, como pensa, a partir dos tais estados modificados. Muitas vezes aprende coisas novas muitíssimo mais depressa do que aprenderia em condições normais. Um exemplo típico disso, modernamente muito estudado, são as experiências de quase morte, em que as pessoas por vezes parecem, num espaço de minutos, fazer revisões absolutamente intensas e detalhadas da sua vida inteira, acompanhadas de reformulações da maneira de pensar a sua identidade e de pensarem a vida e de projetarem a vida daí para diante. O que é um bocado estranho, porque a psicologia convencional está habituada a aprendizagens lentas, progressivas, que implicam mudanças progressivas e suaves das estruturas de conhecimento ao longo dos anos, com a introdução progressiva de mais e mais memórias, com adaptações progressivas do software cerebral, essas coisas todas. E de repente a pessoa tem uma experiência de quase morte e muda tudo em minutos. Claro que, precisamente por isso, a maneira como uma pessoa pensa a sua existência também se pode modificar muito depressa, de maneira muito poderosa. Falando agora da razão porque alguns colegas meus pensariam que o Pietro Baldi não estaria muito bom de juízo, a psicologia transpessoal verificou justamente que também se pode ver na psicose uma perturbação da consciência. E é assim que alguns psiquiatras, até clássicos, pensam no assunto. E alguns desses são precisamente os que pensariam que o Pietro Baldi não devia estar muito bem do juízo quando fez a obra que fez e quando escreveu algumas coisas. De facto, os psicóticos também têm uma alteração da noção do que são eles mesmos. Deixa-me dar-vos o tipo de coisas que acontecem por vezes numa psicose. Esta vem do meu amigo Mário Simões, que também já andou nestas lides. Ele teve um paciente que ele não sentia nada, em certa altura numa crise, não sentia nada nele mesmo e no seu próprio corpo. Mas se batessem no tapete ao lado, ele dava um grito e saltava porque estavam a bater-lhe. Portanto, os referenciais do eu por vezes alteram-se, e da corporalidade e tudo o resto. E muitas vezes, também reparem, eu posso começar a entrar numa alteração de consciência em que eu sei que vocês são maus. Vocês estão aqui a conspirar. São todos espiões do Wellington. Isto, na verdade, é uma reedição da Batalha de Waterloo. Ok? Portanto, por vezes, há realmente alterações completas. A percepção do mundo pode alterar-se, não tenho tempo para falar muito em detalhe.
por vezes, o modo como pensamos, como sentimos, como percepcionamos, muda muitíssimo. O pensamento acelera, desacelera, torna-se super lento, torna-se esquisito, dá saltos, descarrila, os conteúdos mentais modificam-se, enfim. Tudo o que são os referenciais habituais com que pensamos na nossa identidade podem ter alterações enormes. E, portanto, estamos de caminho de pensar, então, se calhar foi o que aconteceu com o Ubaldi. Mas também sabemos que há estados modificados de consciência que acontecem espontaneamente a toda a gente, em algum grau, e que são normalíssimos e adaptativos. Quando um bom contador de histórias, ou uma boa contadora de histórias, estão a contar uma história a crianças, as crianças mergulham naquele universo, já não estão ali sentadas, praticamente. Estão a viver aquilo tudo, estão a ver dragões, estão a ver unicórnios, estão a passear na estratosfera. Está tudo a acontecer. Quando um mergulhador fica no silêncio, isto eu não fiz, mas tenho amigos que fazem, fica no silêncio lá debaixo, a 30 metros debaixo d'água, ou coisa assim, a observar coisas bonitas, por vezes entra também num estado completamente diferente. Sente-se extremamente bem, sente uma tranquilidade imensa. Quando uma pessoa, por vezes, entra no seu desempenho musical, por vezes está a seguir um fio de música, já não está bem aqui, está noutra coisa, está num fluxo interior também muito diferente. Mas também sabemos que há surtos psicóticos que são só temporários e, por vezes, vêm a ter consequências muito positivas. E a psicologia transpessoal também verificou isso. Em vez de patologizar tudo, começou a ver que há estados que parecem patológicos e depois não o são. Por exemplo, também não faremos muito disto, mas pode haver um despertar energético intenso em algumas pessoas, que pode dar momentaneamente perturbações fisiológicas e físicas terríveis, em alguns casos, noutros muito mais benignas. Pode dar grandes processos, alterações da percepção de si, do meio, etc. E por vezes a pessoa fica muito perturbada durante algum tempo. Mas muitas vezes recupera e depois começa a conseguir integrar tudo o que se passa, começa a desenvolver faculdades novas, um alcance mental diferente, mas até por vezes faculdades psíquicas, digamos, e a coisa até corre bem. Também há pessoas que têm regressões espontâneas a vidas anteriores, ou passam pela experiência de regressões induzidas, claro que é um pouco o meu território, esse também, em que realmente dão consigo a viver noutros tempos, noutras situações, noutras civilizações, com outras identidades humanas temporárias, mas no fundo sabendo que são elas, apesar da identidade ser outra e de momentaneamente elas estarem a sentir-se, a ter outro tipo de emoções, a ter padrões de cultura diferentes, a ter padrões de raciocínio diferentes. Também há pessoas que passam por aberturas psíquicas variadas, que às vezes as perturbam seriamente também durante algum tempo, por exemplo, ao desenvolverem uma suposta mediunidade, ou uma percepção clarividente, clareaudiente, etc., uma capacidade pré-cognitiva de ver algo para o futuro, etc., ou às vezes pessoas que tocam ou entram em contato com objetos e lugares e percebem um pouco da história do objeto ou do lugar. Tudo isso por vezes surge, às vezes é perturbador, mas depois também se integra e acaba por ser reaproveitado na vida. O nosso Pietro Ubaldi seria precisamente um homem com uma capacidade, um psiquismo, digamos, de extremamente alto rendimento, poderíamos dizer. E que saiba, nunca esteve desadaptado à realidade propriamente. Há as experiências de quase morte e as experiências fora do corpo, portanto, near-death experiences, out-of-body experiences, que sugerem que nós podemos, eventualmente, sair fora do nosso referencial corporal diário, cotidiano, e ter acesso a outras dimensões, a outros níveis, a outros padrões de experiência, por vezes radicalmente diferentes. E, curiosamente, uma grande parte das pessoas, pelo menos nas experiências de quase morte, saem das experiências melhoradas. Por vezes têm um tempo de adaptação complicado, difícil, a coisa não é fácil, as pessoas sentem-se um pouco estranhas, têm dificuldade em falar sobre isto, mas com o tempo, a maioria delas tornam-se melhores seres humanos. Também há as experiências unitivas, em que as pessoas sentem realmente em união consigo mesmas e com o universo e com muitos departamentos da experiência de vida, mas também por vezes com departamentos de experiência que já não são apenas experiência humana, são experiências de outros reinos da natureza. Acontece, muitas vezes, as pessoas também têm experiências dessas, algumas espontâneas, outras induzidas. Isto, por exemplo, é uma pintura do célebre Alex Gray, que é um pintor americano que tem feito quadros muito interessantes que aludem
a universos psíquicos da experiência, embora o Alex Grey seja muito fã das drogas como meio para chegar a algum lado, mas tem, obviamente, a sua própria experiência e tem, de facto, feito pinturas muito importantes, muito significativas. Depois também há quem tenha procurado maneiras de induzir estados modificados de consciência para depois tirarmos partido deles em termos terapêuticos. É o caso do Stan Grof, com quem eu não concordo inteiramente em algumas coisas, mas que tem feito um trabalho notável. Ele começou há muitos anos atrás por estudar os efeitos de drogas alucinogéneas, sobretudo o LSD. Depois surgiu a proibição norte-americana e depois alargada ao mundo todo do uso de drogas. E o Stan Grof procurou uma maneira de induzir estados modificados de consciência que não invocasse drogas e passou a técnica respiratória. Desenvolveu a chamada respiração holotrópica, que é muito famosa nos meios dentro da psicologia transpessoal, e percebeu que realmente havia estados a que se podia chegar através da respiração, mas que não implicavam prejuízo do funcionamento depois normal das pessoas ao saírem desses mesmos estados. Apesar de os estados ditos holotrópicos poderem, claro, incluir experiências muito desagradáveis, por vezes semelhantes às bad trips, portanto, às más viagens com o LSD, mas que podem ter grande aproveitamento terapêutico, porque na verdade significam que estamos a mergulhar na nossa própria sombra, no nosso próprio inferno pessoal, e isso bem trabalhado tem grande potencial terapêutico. Ajuda-nos a grande transformação. Mas também experiências, por vezes, muitíssimo agradáveis. Pronto, por exemplo, neste livro, Psychology of the Future, ele fala de imensos fenómenos que podem surgir e que, para ele, ajudam a compreender de onde vêm as grandes religiões, inclusivamente, e as grandes correntes espirituais. Para ele é evidente que vêm de seres humanos que passaram por experiências mitológicas, por experiências arquetípicas, como diria o Jung, que encontraram memórias de vidas anteriores, que se expandiram para sentir quase que abraçavam o universo todo, etc. E, na minha opinião, muitas delas, ao regressar depois, é que distorceram um bocadinho as coisas e fizeram interpretações mais influenciadas culturalmente e pela sua própria experiência enquanto eus pessoais, etc. Bom, as perspectivas normais dos psicólogos psiquiatras pensam que nós temos este corpinho e nada mais e temos uma biografia que dura, em média, normalmente, vá lá, 80 anos ou algo por aí, 80, 80 e qualquer coisa, 70 e tal, dependendo do lugar onde estamos, da latitude e longitude, e são experiências que temos marcadas pelo acumular de memórias, pelas transformações pessoais, pelo desenvolvimento que segue os seus trâmites, etc. Portanto, limitamos à nossa biografia temporária. Na perspectiva mais transpessoal, não é bem assim. Começa-se a perceber, e há estudos sistemáticos sobre isto muito interessantes, que se calhar afinal há experiências com níveis transpessoais para lá desta vida e depois desta vida, e há pessoas que as descrevem, claro, e há níveis perinatais, ou seja, também há pessoas que descrevem com grande detalhe as experiências anteriores ao seu próprio nascimento nesta vida e as experiências durante a vida intrauterina, que parecem também, por sua vez, influenciar a biografia e a maneira como a nossa identidade temporária se envolve e se manifesta. Portanto, bom, o Mário Simões, que eu referi há bocado, também se lembrou de comparar a experiência mística com a psicótica. E esta está aqui também por causa do Pietro Baldi, sobretudo. Muitas vezes, na experiência psicótica, a pessoa tem uma intuição delirante. Portanto, acha que teve uma iluminação, teve um lampejo, percebeu uma coisa qualquer fantástica. Sei lá, imaginem, por exemplo, que o coronavírus foi provocado por um ataque de tosse do Donald Trump. Isto é evidente, ok? Eu percebi isto, é claro como água. Na experiência mística, não, há uma revelação, há a noção de que há uma força superior que transmite algum tipo de conhecimento, mas depois, por vezes, é um conhecimento que realmente é testado pelos tempos. Aquele conhecimento acaba por durar muito tempo na memória da humanidade e por ter uma influência muito importante. Pois, onde eu tenho as tais certezas delirantes, e eu tenho a certeza que foi Donald Trump, ok? Não, por vezes, no nível da personalidade da pessoa, há uma conversão. A pessoa modifica-se por ação de um conhecimento ou de uma sabedoria nova. Onde há, por vezes, uma ansiedade e terror psicótico
que às vezes é de facto um sofrimento muitíssimo intenso, a pessoa sente-se sem pés, sem orientação, sem saber bem quem é, nem onde está, nem no que é que acredita, no que é que confia, sente-se a dissolver-se, mas quando se dissolve não tem para ir, de certo modo. E, portanto, o terror psicótico é mesmo intenso. A isso corresponde para os místicos, por vezes, as experiências que o São João de Arcos designou como noite escura da alma. Portanto, são experiências que podem ser muito desagradáveis também, por vezes de uma esfera mais depressiva, de um certo desespero, de uma escuridão, de uma desorientação, mas não têm o caráter patológico da experiência psicótica. Os psicóticos, por vezes, aderem à experiência que estão a ter no momento em que estão a tê-la, não há dúvida de que aquilo é assim, mais tarde é que percebem que afinal não era. Aqui, de certo modo, o correspondente é a união mística dos místicos, de que já falaremos adiante também. Muitas vezes, os psicóticos são levados a fazer os mais variados disparates quando estão em crise e sentem-se convictos que têm que os fazer. Por exemplo, eu sei de uma moça com 18 anos que, durante um arroubo psicótico, percebeu que tinha que demolir as paredes da casa. E quando os pais a encontraram, já estava a acabar de demolir a segunda parede da casa com uma picareta. Felizmente, pronto, depois foi internada à força, mas felizmente não conseguiu chegar a atacar uma parede de estrutura da casa, porque senão a casa tinha-lhe caído em cima, literalmente. Enfim. Mas os místicos encontram tipicamente um senso de missão. O que é mais que evidente também no nosso Pietro Ubaldi, porque ele, muito cedo, percebeu que tinha uma obra para fazer e dedicou-se, de corpo e alma, a essa obra. E, como também muita gente aqui conhece esse tipo de referência, ele previu a sua própria morte, coincidindo com o momento em que terminaria a sua obra, um pouco como quem, ok, pronto, agora que já fiz o que tinha a fazer, vou-me embora, não há problema. E com 16 anos de antecedência, ele sabia exatamente quando é que isto ia acontecer. O que é, vá lá, estranho. Diferenças entre ambas as experiências. Por vezes os psicóticos perdem-se numa ausência de significado, uma desorientação, ou num significado não muito claro. Já nas experiências místicas o significado está lá e é dominante. Isto traiçoou-me outra vez, esperem lá. Eu tentei livrar-me destes efeitos estranhos, mas mais vale pôr isto cá tudo já. Pronto, então vê que do lado da psicose normalmente temos a desestruturação, a desorientação, por vezes uma dificuldade em integrar-se na sociedade, em lidar com o mundo dos seres humanos comuns, etc. No místico, não. Normalmente o místico, pelo contrário, acaba por conseguir trazer a sua experiência ao meio social em benefício de todos. Ao contrário do que por vezes acontece nas experiências mais psicóticas. Ou seja, ambas as experiências estão a estados modificados de consciência, mas na experiência psicótica a pessoa piora na sequência do estado, porque passou, piora. De estrutura, fica perturbada, sofre ainda mais, introduz sofrimento na vida dos outros, etc. Já no caso do místico, costuma-se regressar melhor. Aquela menina ali que alguns identificarão é a Bernadette Soubirous, portanto a vidente de Lourdes, em França, que obviamente teve manifestações estranhas também, como por exemplo não precisar de comer durante muito tempo e apesar de estar sob vigilância médica, mas obviamente que deu um contributo muito importante no seu tempo. Por outro lado, para complicar um pouco, isto aqui é citar um pouco esse tal Vítor Rodrigues, não é? Mas enfim, para nós sermos criativos temos que entrar numa certa forma de desequilíbrio, porque não podemos repetir-nos a nós próprios. O preço da criatividade é um desequilíbrio face ao nosso funcionamento anterior para introduzirmos novidade. E se formos explosivamente criativos, temos até certo ponto que ser explosivamente desequilibrados. Ou prontos a introduzir desequilíbrios em nós mesmos. E isto assemelha-se um pouco ao que acontece em algumas psicoses. Alguns psicóticos também são, de certo modo, invadidos por novidades. Só que são novidades pobrezinhas, mal estruturadas, distorcidas, etc. Nos místicos, não. São altamente diferenciadas e estruturadas. Bom,
deixem-me cá ver, eu vou acelerar aqui um pouco, não vamos falar da meditação, porque seria uma área gira, mas enfim. Na meditação estudam estados modificados de consciência que estão codificados por várias tradições espirituais e que em laboratório têm provado ser muito interessantes, merecer o estudo. Sabe-se hoje em dia que a meditação ajuda muito nitidamente com pessoas com depressões profundas e não profundas, com perturbações bipolares, com perturbações de ansiedade, uma série de coisas. A própria saúde geral física pode ser beneficiada por práticas meditativas. E há pessoas que efetivamente vão ganhando capacidade de dominar processos mentais, processos meditativos, e também sabe que durante o desenvolvimento de processos meditativos, e aliás outros, de outras práticas espirituais, as pessoas normalmente melhoram a atenção e concentração. E também se sabe que nas práticas espirituais, das quais a meditação é uma das obviamente mais conhecidas, mais relevantes, vai havendo por vezes um certo apagamento do eu pessoal tal como nós o conhecemos e em condições não patológicas. Bom, aqui infelizmente não vou ter tempo para comentar isto, falaríamos aqui de uma classificação do Cláudio Naranjo que ajuda a perceber as diferenças entre vários tipos de práticas meditativas. Não resisti a trazer-vos isto, porque de facto a questão do ego dá muito trabalho a muita gente que está num percurso espiritual e tem, portanto, aqui temos o meu cão, o meu gato e o meu eu. O eu por vezes é monstruosamente complexo, está cheio de armadilhas, enfim. Também não vou ter tempo para detalhar, mas sim, há estudos atuais, muita investigação científica que mostra que a meditação faz bem, apesar de, eu gosto de distinguir entre ginástica meditativa e meditação a sério. O que a ciência tem estudado mais é a ginástica meditativa, não é a meditação a sério. Digamos, estuda a primeira fase, em que práticas meditativas influenciam de maneira benéfica a cognição, as emoções, os estados fisiológicos, toda essa brincadeira. Não estudam estados que são o objetivo das meditações todas clássicas, estados de união com o divino, etc. Também, pronto, isto é ainda alusão aos efeitos benéficos possíveis de práticas meditativas. Isto é uma citação muito célebre, uma das minhas citações favoritas há muito tempo, do William Blake, que remete para estados que ele próprio necessariamente há de ter experimentado. Poeta, entre outras coisas, pintor também, ver um mundo num grão de areia, ver o céu numa flor silvestre e sustentar o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. Bom, falemos agora mais diretamente do Ubaldi, não é? Do Pietro Ubaldi. E a propósito, quanto tempo é que eu tenho? Ok, é mais ou menos o que eu estava a pensar. Vamos a isso. Eu da outra vez que falei um bocadinho, comentei um pouco o Ubaldi e falei de um outro livro dele, As Noures. Este é um bocado mais tardio, Ascese Mística, e é de certo modo um update em relação às Noures, que eu venho aqui acompanhar, em que ele acrescenta mais uma série de coisas interessantes. E aqui vamos referir. Nas Noures ele tinha falado da mediunidade inspirativa dele, em que ele, como centro de ressonância, entrava em relação com um centro transmissor. E, portanto, havia ali uma ressonância que ele produzia, procurava conscientemente, com uma fonte emissora que ele não sabia identificar muito bem, a que ele atribuía uma natureza divina, uma fonte emissora que lhe transmitia toda a informação que aparece em alguns dos grandes livros que ele escreveu. E, portanto, aí eu falava num estado necessário de sintonia, de harmonização entre ele, médium, neste caso, e místico, e a fonte emissora da informação que lhe transmitiu os conteúdos dos livros. Portanto, falava aqui numa expansão de consciência que ele necessariamente tinha que fazer, numa tensão interior, num deslocamento do centro de atividade, por assim dizer, dele, para uma dimensão superior, para entrar numa superconsciência que dava acesso então à tal fonte que lhe trazia o conhecimento.
que por sua vez, descia um pouco a vibração para essa vibração se tornar acessível ao médium. Já neste livro, a Ascese Mística, ele fala na coisa em termos um bocado diferentes. E aqui é interessante ver que, de certo modo, aqui é onde a psicologia transpessoal começa a perder o pé. A psicologia transpessoal afirma com toda a clareza e demonstra até experimentalmente que estados modificados de consciência podem ser giros e úteis. Giros e úteis aqui ao ego pessoal. Podem ser aproveitados em termos terapêuticos. Terapêuticos de quê? Do eu pessoal, da identidade pessoal. E isso é magnífico, mas não é bem o território do Pietro Baldi. O Pietro Baldi está a sair fora disso tudo, quando começa a falar, por exemplo, em união mística. E se me perguntarem se a psicologia transpessoal tem estudado a união mística, não, basicamente não. Não tem instrumentos para induzir uniões místicas, não tem instrumentos para trazer o divino a um ser humano em particular, não tem instrumentos para que um ser humano particular entre, por exemplo, num estado dito de incendium amoris, um despertar energético intenso, que por vezes é sentido como uma ardência, até física, interna, no próprio coração, junto com uma expansão de amor, etc. Aí, mais devagar, não chegamos bem aí. Mas é um pouco aí que começa a entrar o Ubaldi, e ele refere coisas muito interessantes neste livro. E mais a ele, ao mesmo tempo que ele começa a referir experiências de unificação mística que ele foi tendo, começa também a dizer, pois, mas aqui estamos a afastar-nos do território que a ciência pode entender em algum grau ainda. Estamos a entrar noutra coisa. E aí, mais do que raciocínio ou que outras coisas, o grau, aquilo que é necessário para o ser se aproximar do divino e para o divino se aproximar do ser, como ele refere, é, por exemplo, a purificação do ser. Já não é raciocínio, já não é nada disso. Ele também, não temos muito tempo a discutir isto, mas ele fala, enfim, em 3 tipos de ser humano que andam por aí. Fala num que é o homem vegetativo, físico, sensório e de ação concreta, movido sobretudo pelos instintos da vida, que é uma parte da população, que vivem muito em torno do instinto de sobrevivência e que querem bastar-se a si próprios e à família e pouco mais, muitas vezes com escassa noção até do ambiente social alargado e das implicações das suas ações nesse meio alargado. Depois há pessoas mais racionais, psíquicas, nervosas, muito produzidas, de certo modo, por influências educacionais, serão uma parte considerável da população. São pessoas que procuram viver adaptadas, fazer uma cidadania mais ou menos adaptada, consciente, etc. E vão progredindo mesmo nessa esfera. E depois há pessoas que ele já chama de super-homens, que começam de facto a ter um domínio de si mesmas e um conhecimento de si mesmas e das forças que as afetam e as movem de outra dimensão completamente diferente. E aquilo que ele descreve no livro dele e que ele próprio assume é a maturação profunda que acontece à medida que a pessoa vai fazendo um percurso de autoconhecimento e de autodomínio profundo. Só que chega a uma altura em que o autodomínio e o autoconhecimento também muda. Porque a autorreferência já não é para um eu pessoal. É para ser divino que, por assim dizer, se torna translúcido através do eu pessoal. Mas o eu pessoal já não é foco nem centro de coisa nenhuma. Ou seja, o Pietro Baldi está a tornar-se louco varrido perante a psiquiatria ortodoxa. Há citações lindíssimas dele, como esta. No mundo espiritual, os seres que entoam a mesma nota, emitem a mesma luz, tornam-se a mesma música e o mesmo esplendor. Fundem movimento, unificam-se, pois são a mesma consciência. Nada disto é possível no raciocínio normal dos psicólogos ou dos psiquiatras, etc., e de muitos filósofos. Nós temos fronteiras, temos diferenças de objetos, diferenças de seres, temos padrões de raciocínio diferentes. E este tipo de experiência, se quiserem, é maluca. Porque, então, como é que é isto? Eu, afinal, estou aqui, mas estou em união com toda a gente, eu estou em união com o universo, eu não me sinto com fronteiras, mas eu ainda existo, mas então eu deixei de existir. Mas o que é que se passa aqui? Os referenciais normais começam a não fazer sentido nenhum. Ele até descreve aqui uma sequência muito interessante. Vibração que aumenta, que se expande, ressonância com uma fonte emissora, sintonização nessa ressonância com essa fonte,
com que temos que ter afinidade. Até aqui estamos ainda um pouco no conteúdo do livro das Noures, a elevação da consciência, a busca de um contacto superior, uma ressonância, uma simpatia, uma ligação amorosa, etc. Mas depois segue-se a unificação. E na unificação isto também já é diferente. Porque, de certo modo, o ser já não está em busca de uma fonte superior, porque a fonte superior está diretamente nele. Ele é a fonte superior. É um bocadinho estrangeiro à psicologia transpessoal, isto já. E aí ele fala, também de maneira muito eloquente, na renúncia e nas lutas interiores que acontecem, porque o eu humano tem tendência a revoltar-se, de certo modo, contra uma vibração superior. Isto acontece para muitas pessoas com experiências em menor grau, não chegam a esta intensidade, que têm experiências, por vezes, muito bonitas, muito interessantes, experiências de expansão de consciência em meditação, por exemplo, ou outras, ou em oração, ou até num tal espetáculo musical, ou até ao passear, ou até ao fazer desporto, etc. Aquela experiência é muito poderosa, mas depois, pouco depois, a pessoa dá consigo como se estivesse a descer abaixo de si própria. Como se de repente os instintos se reforçassem, como se de repente ficasse mais zangada que antes. Como se de repente tivesse uma crise de ciúmes que já não tinha há que tempos. E isto é uma reação do eu pessoal, é uma reação, de certo modo, por vezes, do próprio cérebro, do próprio instinto, a uma energia superior com que entra em luta, é que resiste. De certo modo, às vezes temos quase que negociar com o nosso próprio corpo, com as nossas emoções, com o nosso eu pessoal, para dizer, não te assustes, que isto é mesmo assim, é necessário. Porque senão, damos connosco próprios a espernear de uma maneira que, como o Baudy descreve, pode tornar-se brutal, mas estamos a espernear porque não entendemos bem o processo. E estamos quase a desconfiar dele, e às vezes sentimos-nos a cair no charco outra vez, pela reação do eu pessoal, do corpo próprio face a energias de alta voltagem, e ficamos desorientados sem perceber que raio é que está aqui a acontecer. Aqui já estamos mais perto da compreensão da psicologia transpessoal, mas não em pleno, porque uma grande parte dos colegas da psicologia transpessoal também não tiveram experiências destas, e também não sabem muito bem do que estamos a falar. Bom, o que o Pietro Baldi também diz é que nele próprio houve uma mudança, à medida que ele ia servindo de veículo para a materialização daquela obra fantástica, em que, cada vez mais, ele já não está apenas a captar, como ele diz, uma revelação intelectual, ele está a ser completamente transformado pela energia que se afirma dentro dele, aquela ligação amorosa da afinidade que ele fala com uma fonte transcendente, intensifica-se e a fonte transcendente também desce nele e transforma-o radicalmente. E ele fala aí precisamente de uma dissolução do eu. Ele deixa de ser um eu pessoal na acessão normal e vive uma ligação amorosa intensa, uma expansão de amor que já é, de certo modo, o divino a expandir-se nele também, à medida que progride na obra. E como ele diz, a comunicação torna-se comunhão. A simples ressonância é fusão e unificação. E há uma identificação com o divino. Agora, se eu me estou a identificar com o divino, necessariamente eu estou a desidentificar-me do eu pessoal. E, portanto, o eu pessoal está a sair de cena. Se quiserem, falando em termos shakespearianos, eu estou a abandonar o palco do mundo, conscientemente. O palco do mundo começa a não me dizer nada, a não ser por amor aos seres humanos que ainda visitam constantemente o palco da cena mundial. Como ele vai dizendo, o centro de consciência aqui já não se projeta para o exterior e para esta nossa realidade cotidiana, de modo nenhum, mas desloca-se para uma realidade hiperfísica supersensória. Está a reabsorver-se em Deus, no mundo divino. E aqui temos um senhor com aparência humana que pode estar a tomar café e a passar por um ser humano comum, que até diz coisas como traga-me uma bica se faz favor, mas ao mesmo tempo pode estar em adoração do divino e se calhar pode estar unido até às próprias plantas que fizeram os grãos de café que deram origem àquela bica. Mas também ele fala precisamente de uma coisa que é muito referida em algumas e várias maneiras diferentes em tradições
místicas, que é a noite escura. É que para entrar plenamente noutra realidade temos de deixar de estar nesta. E, de certo modo, temos que desistir da experiência cotidiana desta realidade e das experiências sensoriais desta realidade para podermos ter acesso pleno a experiências supersensórias. E isto é um esforço ascensional, se quiserem. E também, como se diz, dá a luta. Dá as tais reações do eu pessoal inferior, dá uma série de problemas. E, portanto, ele refere isto. Quer dizer, a razão pode classificar, pode raciocinar em torno disto, mas não percebe realmente. E, por vezes, a psiquiatria ortodoxa vai precisamente dizer que tipos como um Pietro Baldi estavam histéricos, estavam psicóticos, estavam neuróticos, estavam a mergulhar em ilusões. E isso também faz parte da experiência. Quanto mais a pessoa se afasta da experiência normal cotidiana, mais se torna incompreensível para os outros, mais vive em solidão por não ser entendida, mas também é mais posta de parte. E, no entanto, tem que aguentar isso para chegar a algum lado e para poder, de certo modo, retornar ao mundo dos humanos sendo útil. E, como ele diz, não se trata só de negar o mundo humano e a experiência humana normal, porque isso seria suicídio, trata-se claramente de entrar noutra experiência, que então essa sim é altamente produtiva. E, como ele diz, aí parece absurdo possuir olhos e recusar-se a ver, ouvidos, recusar-se a ouvir, sentidos, recusar-se a sentir, amor, recusar-se a amar. Amar no sentido humano, pessoalizado, em que nos apegamos a uma pessoa e menos a outra, em que se acontecer uma desgraça a uma pessoa que é da minha família ou é a minha vizinha, fico super triste, mas se morrer 1 milhão em África é menos grave para mim, afeta-me menos. Pronto, foi uma chatice. Portanto, isto desaparece. E ele diz, para isso serve a noite escura dos sentidos. Em vez de raciocinar entre essa intuição, em vez de amar uma criatura, mas o Criador, que está em todas as criaturas, note-se. E, portanto, não deixe de amar a criatura, mas o domínio é o Criador que está em tudo. E ele diz precisamente, a primeira fase é vivida como uma compressão, por vezes um sofrimento intenso, mas depois o que segue é uma explosão de alegria. Bom, eu estou praticamente a querer terminar, porque tudo isto daria para ficarem aqui a aturar-me o resto do dia, mas ele de caminho também alude um pouco ao tema do Satanás, das forças negativas que nos tentam, etc., porque também vai dizer que, por vezes, no percurso do místico vai mesmo haver forças, de certo modo, externas que vão atacá-lo, mas também há um mal interior, entre aspas, que luta com a afirmação do divino, que é a tal defesa inconsciente. Por exemplo, na teosofia, se calhar falaríamos aqui do morador no umbral. A soma de forças pessoais acumuladas durante muito tempo e que se volta contra a expansão espiritual pura e não quer deixá-la acontecer facilmente. É o nosso eu pessoal em toda a sua revolta por vezes. E aí sim, ele vai vencendo, vai falando dos tais, a tal luta interior e dizendo que muitas vezes, claro, algumas pessoas que estão num percurso espiritual são derrotadas pelo seu próprio eu pessoal, por vezes potenciado por forças externas e momentaneamente não atingem o seu objetivo. Como ele diz, vence a besta. Bom, isto é só porque a história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde também aluda um bocado a este tipo de temas e de conflito interior. Portanto, ele fala justamente nesta luta sempre e nas forças vindas do seu inconsciente que por vezes despertam. Só para dizer-vos também que na psicologia transpessoal, apesar de tudo, há autores, como um certo Stallone e Migdal, dois que descobriram e constataram uma coisa. Há por vezes situações em que as pessoas têm um stress intenso e entram numa aparente grande perturbação, mas aquilo que pode fazer parecer que estão a entrar numa patologia pesada, desaparece, às vezes quase magicamente de um momento para o outro. Porquê? Porque é, como eles dizem mesmo, um stress de desenvolvimento. Digamos que as experiências interiores da expansão da consciência agitam camadas do passado inconsciente da pessoa, essas camadas emergem, por assim dizer, a porcaria do passado, a poeira vem ao de cima, e a pessoa momentaneamente fica muito perturbada e em grande sofrimento, mas aquilo também desaparece como que por magia. Porque aquilo era apenas um stress de libertação de lastro do passado. E quando esse lastro é libertado, então pronto, está tudo bem.
Bom, eu não vou mais longe, vou ficar por aqui. Quando nós falamos no tema da autoestima, que é muito caro aos psicólogos também, é interessante ver que nós batemos-nos durante muito tempo para melhorar a autoestima das pessoas. Procuramos que a autoestima seja uma fonte de bem-estar, procuramos que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, acreditem que o seu pensamento é válido, acreditem que as suas emoções também são, acreditem que são membros da sociedade, que merecem integrar a sociedade e tudo o resto. E lutamos por isso. E muitas vezes, até nos estados modificados de consciência, tentamos aproveitá-los a favor da autoestima da pessoa, para que ela tenha confiança, para que se sinta bem, para que saia da depressão e tudo o resto. Mas nos místicos, deixa de haver autoestima. A autoestima extingue-se. Porque eles já não estimam o auto da coisa, já não estimam uma identidade pessoal. Estimam o ser divino. De certo modo, por vezes, a identidade pessoal apenas se torna até também uma forma de obstáculo. Portanto, até isto pode mudar radicalmente num percurso místico. E será também o caso de um Ubaldi, que aliás diz, quando houver aqui uns disparates na minha obra, atribuam a mim e aos resquícios de eu pessoal que eu ainda possa ter, tudo o resto não me pertence. Pertence à fonte que ele veio identificar como sendo o próprio Cristo na sua obra. E fico por aqui, por falta de tempo, e também por já me aturar um bocadinho. Obrigado. Ó gente, eu não resisto só a fazer aqui um brevíssimo comentário para uma coisa. Pediram uma música para apresentar aqui e eu escolhi esta. Esta é de um compositor português e vivo, do meu amigo Pedro Teixeira Silva. Pouca gente conhece, mas faz coisas como isto. Ok?
Vamos agora fazer um pequeno intervalo, uma pausa para café, que vai durar 20 minutos. Estaremos de volta às 11h25, sem falta, está bem? Obrigado.